Assim como todos nós esperávamos, recebemos o passado do Simo Häyhä nesses spoilers do capítulo 102 de Shimatsu no Valkyrie. E eu acho que na previsão que eu fiz previamente, acertei quase tudo o que ia acontecer, mas infelizmente não foi de uma forma boa. Porque o capítulo já começa mostrando o passado do Simo Häyhä e não algum momento da batalha, o que sinceramente é algo bastante normal. E o passado dele se passa no meio da Guerra da Finlândia, obviamente, e que o Simo já era dado como uma lenda imortal que nasceu na história da humanidade. O milagre de Kola, uma tragédia e uma lenda que marcou a história. E nisso, nós vemos soldados soviéticos caindo um a um pelas balas do Simo a cada vez que ele puxava o gatilho. E o Simo estava contando tintim por tintim cada uma das cabeças em que ele atirava e matava, como se fosse um jeito mais metódico dele fazer as coisas. E aqui, inclusive, ele está com a máscara cobrindo seu rosto completamente, e não apenas metade, como vimos até o momento na 11ª rodada, e eu não acho que ele vai cobrir o rosto todo se não for necessário. E a partir daqui, eu espero que vocês não morram de tédio, porque temos, literalmente, uma Wikipédia contando cada mínimo detalhe sobre a guerra. Mas como eu sou uma linda e maravilhosa pessoa, vou ajudar vocês dando uma breve resumida. No dia 30 de novembro de 1939, a União Soviética lançou uma invasão à Finlândia, um exército enorme de 1 milhão de soldados. E no papel, os soldados finlandeses tinham menos de um terço desse número, cerca de 250 mil pessoas, isso incluindo caçadores e fazendeiros. Pessoas que não possuíam nem sequer um mínimo conhecimento sobre batalhas, guerras ou até sobre usar uma arma. E essa foi conhecida como a Guerra de Inverno. E na linha defensiva do rio Kola, onde estava o Simo Häyhä, haviam apenas 32 soldados, e era apenas uma questão de tempo que essa linha de defesa fosse derrotada em breves momentos, porque havia um exército enorme se aproximando deles, dos soldados soviéticos. E todos os soldados finlandeses acreditavam que não tinham mais nenhuma chance de vencer e que também não possuíam mais nenhuma escolha além de abandonar totalmente a linha de defesa e salvar as suas vidas. Uma escolha realmente racional que qualquer pessoa faria, mas de repente os soldados soviéticos começaram a cair um a um de longe, com tiros sendo acertados bem no meio de suas cabeças. E o Simo era quem estava atirando neles e contando cada uma de suas vítimas, amarrado em cima de uma árvore para que ele não caísse e tivesse uma morte trágica após ser derrubado de uma árvore. E os soldados estavam tremendo, porque lá, além de estar em uma temperatura de 40 graus negativos, o Simo estava com uma taxa de 100% de acerto de suas balas, sempre que as recarregava e puxava o gatilho, mesmo estando a 500 metros de distância da linha de defesa até os soviéticos. Então praticamente meio quilômetro ele estava conseguindo acertar headshots perfeitamente. E naquela época, o Simo já era famoso pelo seu nome Morte Branca, e por causa disso os soldados soviéticos ficaram tremendo de medo, ficaram toda hora pensando que eles estavam sendo mortos pelo grande Simo Häyhä, ou Morte Branca. E de acordo com o relatório daquele dia, os finlandeses começaram a comemorar quando o inimigo começou a recuar, e eles começaram a gritar o nome Simuna, que é o diminutivo do nome do Simo Häyhä lá na Finlândia. E já que o Simo era conhecido por ter uma altura abaixo da média dos outros, coitado. E o Simo, enquanto estava lá com seus colegas, fez aquela postura bonitinha e normal que conhecemos, saudando os seus companheiros por trás daquela máscara. E é sobre isso que nós tivemos na guerra, praticamente. Depois desse momento que vocês acabaram de ver do Simo atirando nos bonequinhos, nós temos quase mais nenhum momento dele em guerra. Pelo menos eu esperava que teríamos mais momentos dele atirando em personagens ou fazendo algo a mais. Mas enfim, os soldados finlandeses estavam felizes de poder comemorar o Natal em paz graças ao Simo, falando bem dele e também falando de todas as pessoas que ele conseguiu acertar na guerra. E também só falando um pouco de suas vidas e que eles queriam voltar para casa salvos. E falando também do Simo, como se ele fosse uma divindade guardiã que descia dos céus para protegê-los. E quando perguntaram onde é que o Simo estava, ao invés de beber junto com eles, disseram que ele foi dormir mais cedo para fazer a guarda de manhã,
algo que todos consideravam algo muito bom e que eles deveriam seguir o exemplo do Seymour Herrera de descansar para que amanhã eles tenham toda a energia. Mas então temos aqui uma pequena quebra de expectativa deles. A verdade era que o Seymour Herrera não dormia nem um minuto. Ele ficava todas as noites em claro desde que matou a primeira pessoa na guerra, contando cada uma das mortes que ele causou. E devo mencionar que teve uma cena aqui em que ele ficou com uma expressão quase idêntica ao Eren por um breve momento, o que sinceramente me tirou uma boa risada enquanto eu vi os spoilers. Mas, mudando o assunto, nisso, o mangá continua mencionando que o Simo não era capaz de dormir em paz por ter matado alguém que podia ter sido um pai de família, que tinha alguém para voltar, pipipopopó, e que também só estava na guerra por ordens, pedindo desculpas por tudo que ele fez constantemente, entrando em desespero pelas mortes que teve na guerra que foram causadas por ele. E esse também é todo o traço de personalidade que vamos receber do Seymour Herrera nesse flashback. Meio raso? Talvez, mas essa é só minha opinião. Pelo menos eles mudaram isso da vida real, já que na vida real Seymour Herrera sempre foi calmo e não pensava nas mortes. Afinal, ele só estava lá porque mandaram ele estar lá. Até que, finalmente, uma semana antes do fim da guerra, o Simo estava, como de costume, atirando nos soldados soviéticos de longe, no alto de um monte. E por uma mera coincidência, enquanto os soldados soviéticos estavam desesperados, uma bala perdida, que não deveria acertar o seu alvo, ricocheteou em uma pedra e atingiu perfeitamente a cabeça do Seymour Herrera, mas não foi o suficiente para matá-lo, como nós sabemos. E tudo que ele pensou é que o Simo não podia aceitar que tudo ia acabar daquele jeito. E na última página disponível que nós temos, o Simo sobreviveu, claro, e sentiu que aquela bala que ele levou foi um pouco de salvação para ele. E a guerra terminou com um recorde de 542 mortes, o maior de toda a história da humanidade, e que o Seymour Herrera era o maior sniper da história da humanidade, mas ao mesmo tempo, um homem mais gentil do que qualquer outro. E lá nessa última página, ele parecia já estar aposentado da guerra, com seu doguinho ao lado, apenas descansando. E infelizmente não tivemos todas as páginas do capítulo, então não temos certeza se no final desse capítulo 102 teve algum momento na arena ou algo a mais da personalidade do Seymour Herrera. Mas levando em consideração essas 27 que apareceram, aqui vão as minhas opiniões. Esse passado não foi nada do que eu esperava, mas num mau sentido. Foi um flashback Ctrl+C, Ctrl+V da Wikipédia, apenas com algumas poucas mudanças. Como por exemplo, o Seymour Herrera sentindo dor por cada uma das mortes. Mas tipo, uma mudança de bosta, se vocês me permitem dizer. Eu achei que veríamos muito mais do sniper Seymour Herrera e suas técnicas famosas que eu vi na Wikipédia antes mesmo dele aparecer no Shumatsu, como por exemplo se esconder na neve e comer ela para encobrir seus rastros e que ninguém pudesse localizá-lo, e não só um cara em cima de uma árvore atirando headshots aleatórios. E infelizmente esse passado também não me agregou em nada para eu sentir pelo menos o mínimo de empatia pelo personagem. Mas lembrando que essa é a minha opinião temporariamente, prefiro falar um pouco mais aprofundado sobre isso durante o oficial, onde a gente vai ter tudo completinho, já que aqui não temos nem mesmo os quadrinhos e balões que eles falam. E vamos ver se melhora algo daqui em diante, porque sinceramente eu estou me decepcionando demais, tanto com o flashback do Seymour Herrera, tanto com o próprio personagem. E esses foram todos os spoilers do capítulo 102 de Shimasu no Valkyrie. Deixem mais comentários o que vocês pensam, e também um agradecimento a mais aos membros por sempre apoiar o canal todos os meses. Até loguinho!